A esta quarta-feira no programa Algo a Mais e hoje nós vamos falar sobre meu parceiro tem um vício. O que eu posso fazer? E para isso estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, minha parceira das quartas-feiras aqui no programa Algo a Mais, e com o Felipe Zanin, que é psicólogo e tem várias outras formações dentro do comportamento. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas como sempre, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. A super promoção de 10 anos do RP, que a cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, e a Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla, Rosângela Matos também está vestindo Regla no programa Algo a Mais de hoje. E agora, o meu bom dia vai para o pessoal que está aqui comigo no estúdio. Sejam muito bem-vindos, gente. É um prazer tê-los aqui comigo novamente, Rosângela. Mais uma quarta-feira, hoje com um assunto que com certeza deixa muitas pessoas de casa com o coração apertado, né? É um tema difícil, é um tema que com certeza vai mexer com quem está do outro lado, mas é importante falar, é importante mostrar outros caminhos, porque muitas vezes a pessoa está dentro do problema e ela não consegue se imaginar saindo dele, ou não consegue ter uma ideia de como fazer e vai fazendo né, do jeito que consegue, do jeito que dá conta, e às vezes isso gera mais sofrimento ainda. Então, é um programa que vai ajudar tanto quem está passando por isso, como quem conhece alguém que está passando por isso. E é muito bom termos o Felipe aqui hoje, porque o Felipe é especialista na área. Maravilha! Felipe, então, bom dia, seja bem-vindo. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho de ti, te apresentasse para o pessoal em casa, para que a gente possa realmente compreender toda a tua área para esse papo de hoje. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lara. Bom dia, Rosângela. É um prazer estar aqui novamente. Então, eu trabalho com dependência química praticamente desde que eu me formei, em 2008, né? Foi a área que eu escolhi desde o princípio. Eu fiz estágio ainda durante a minha formação na faculdade e já saí da psicologia trabalhando com dependência química, né? Trabalhei por muitos anos numa clínica psiquiátrica que fazia internação de casos principalmente de dependência química em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Depois de 8 anos nessa clínica e também com um consultório em paralelo, eu fui para a Inglaterra, fiquei quase 6 anos lá, 5 anos e poucos. Daí depois de algum tempo lá, quando eu consegui validar minha formação em psicologia na Inglaterra, também voltei a trabalhar na área lá na Inglaterra, e agora há cerca de 2 anos voltei ao Brasil. Estou trabalhando novamente numa clínica psiquiátrica em Marau, né, que é a minha terra natal, com dependência química, no Centro Terapêutico Especializado Libertar. Então a gente faz tratamento de internação de pacientes com essa problemática. Maravilha. Felipe, entender um pouquinho sobre até o teu currículo, para que a gente possa realmente explanar e falar um pouquinho sobre a questão de dependências, vícios, né? Que a gente aqui vai falar sobre diversos vícios. A gente imagina que vício possa ser só o álcool, só as drogas, mas existem outros vícios e que a gente precisa pontuar aqui, que até, na realidade, Rosângela, são muito recorrentes essas queixas nos teus atendimentos em relação a pessoas que, a princípio, se vê como um vício. Como é que tu pode colocar para nós? Sim, eu recebo muitas mensagens, tanto no Instagram como nos atendimentos, né? Várias clientes que trazem essa demanda, só que muitas vezes não é vício.
Não é. E por isso que é importante a gente entender o que de fato caracteriza um vício. Porque às vezes a cliente fala que está incomodada com a situação, que o parceiro passa horas jogando futebol, ou mexendo no celular, ou jogando videogame, muitos relatos de uso de pornografia, e elas trazem essa demanda, e quando eu começo a conversar com elas, muitas vezes não é de fato, né, um vício, são 1 hora que ele joga videogame por dia, são 2 horas do futebol na semana, ou 3 horas, mas ela está incomodada com aquilo. E como se fala muito hoje em vício, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam caracterizando o outro e muitas vezes não é. Então eu sempre recomendo, procurem ajuda, né, especializada, procurem um psicólogo. É importante entender de fato o que está acontecendo, entender como isso impacta no relacionamento, se não é, fazer acordos se não é, para que fique viável para os dois, né? Porque se não está funcionando, se uma parte está incomodada, é importante chegar a um acordo para que funcione. Mas sim, são muitos os relatos, e a questão de pornografia hoje e videogame são as coisas que mais chegam para mim. Tem toda a questão de dependência química, alcoolismo, mas nesses casos, geralmente a pessoa já tem um diagnóstico, já tem um acompanhamento que às vezes faz um pouco, às vezes não faz, mas hoje as pessoas têm essa questão de buscar um diagnóstico, né, para o outro, e aí muitas vezes vem as reclamações, não, mas o meu parceiro tá viciado, meu parceiro é dependente disso, tá, mas vamos entender o que tá acontecendo de fato. Então esse programa, ele com certeza vai ajudar quem tá do outro lado a entender o que é, o que não é, o que fazer, o que não fazer nessas situações, porque de fato, quando a gente fala principalmente sobre a dependência química, destrói a família toda, né, porque a dependência, ela não é algo que vai passar para os outros. Ela não é contagiante, mas ela contagia, né? Por quê? Porque automaticamente, quando tu tem uma pessoa passando por uma dificuldade dentro de casa, não tem como tu ser ileso, não tem como tu ficar bem. E foram muitos casamentos que eu já acompanhei no divórcio, né? Que tinham acabado por causa da dependência química. Esse ano foram 2 ou 3 casos de divórcio que elas me procuraram quando elas já tinham decidido não seguir mais, quando elas decidiram não querer mais a relação. Tá certo. E Felipe, para entender um pouquinho como a Rosângela lá bem colocou, que nem sempre é um vício, mas como a gente pode pontuar vícios, dependências, para que a gente possa estar talvez alertando quem está em casa em relação a isso? Então, eu trouxe aqui, eu até tentei resumir, dar uma anotada, segundo o DSM, que é o Manual Psiquiátrico de Transtornos Mentais, e aí ele tem alguns critérios que nos ajudam a entender mais claramente o que é um vício ou uma dependência, né? Sim. Principalmente falar das dependências químicas, depois a gente vai falar também de outros tipos de dependência, como essa da pornografia e o videogame, né? Então, olha só. Como é que começa? Um padrão problemático de uso de alguma determinada substância, levando ao comprometimento ou sofrimento clinicamente significativos, né, que se enquadram, que tenham ocorrido nos últimos 12 meses, no último 1 ano. Então, a pessoa que tem algum desses 2 critérios confirmados, ela é diagnosticada, geralmente, com uma dependência. Quais são os critérios, então? A substância usada é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o tempo pretendido. Isso quer dizer o quê? Geralmente, o dependente químico ele já fez tentativas de parar ou de diminuir a quantidade de uso, mas não consegue. Então, a dependência, essa é uma característica muito forte. Não existe um controle sobre a quantidade de uso ou frequência, né? Isso é muito comum. Quando a dependência já está instalada, a pessoa já fez algumas tentativas, ela já percebeu, né, que tem alguma coisa errada. Quando existe um desejo persistente ou esforço mal sucedido no sentido de controlar ou reduzir, né, o uso daquela substância. A pessoa com a problemática instalada, muitas vezes vai ter tentado parar de usar, né? Mas tem dificuldades e acaba não conseguindo, né? Isso, inclusive, é bom para a gente desmistificar algumas questões e, por exemplo, mas se quiser, para.
né? Se quiser parar de usar, se quiser parar de fazer. E não é bem assim. O querer, o desejo, ele é muito importante. Ele é um primeiro passo para tratar a dependência. Mas ele não é suficiente, não é o único elemento necessário para tratar, né? Sem o desejo ninguém faz. Mas muitas pessoas têm o desejo, têm a vontade e mesmo assim não conseguem, né? Isso também é um critério diagnóstico, né? As pessoas que têm fissura ou forte desejo de usar aquela substância, quando param de usar, também é um critério importante, que isso é muito comum, principalmente no uso de substâncias, né? O uso recorrente, resultando em fracasso ou desempenhar papéis importantes, em qualquer dos meios, no trabalho, em casa, escola, né, nos estudos. A pessoa que tem uma dependência, ela começa a ter prejuízos na sua vida em vários aspectos, né? Então ela acaba não conseguindo dar conta das suas responsabilidades rotineiras. Isso também é um critério importante. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são abandonadas ou reduzidas em função do uso, né? O uso recorrente dessa substância em situações nas quais isso representa perigo à integridade física. Se colocar em risco para fazer o uso de alguma substância também é um critério, né? Na dependência química, isso é comum. A pessoa está com um problema de saúde, por exemplo, e continua usando. Vamos pegar o álcool, né? Se continuar, né, faz todos os exames lá, olha, não está bem aqui. Se continuar usando, tem uma tendência a piorar muito e se agravar a situação. A pessoa continua usando. Opa, isso já evidencia uma dependência. Uma pessoa que acaba se envolvendo em situações de violência ou criminalidade para fazer o uso de alguma outra substância, né? Isso já evidencia também a dependência, né? E o uso é mantido apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pela substância. Então, mesmo após a consciência de que isso está me trazendo prejuízo, muitas vezes no relacionamento, né? Olha só, o meu casamento tá por um fio se eu continuar usando, né? Eu já ouvi isso diversas vezes. E mesmo assim a pessoa não consegue parar ou ter um controle daquilo. Isso é outro critério diagnóstico. Esses são os principais. Existem outras características aí que podem nos ajudar a detectar, mas esses são os principais. Então, é bem bacana porque dá para pontuar várias situações onde dá para entender que, claro, aqui a gente tá falando sobre substâncias químicas, né? Sobre drogas, álcool, enfim. Mas a gente pode também entender que a partir disso nós temos outros vícios que eles têm muito a ver com todas essas questões que são recorrentes a quem tem vício. Seja de pensar em quem, por exemplo, tem vício em pornografia, que pode ficar nervoso, brabo se não consumir, se no trabalho não consegue, né? Eu digo, às vezes em casa tu consome aquele conteúdo, mas tu vai pro trabalho e tu quer ainda consumir, tu pode entender que uma pessoa que talvez ela não tenha esse vício, ela não vai precisar desse conteúdo a todo momento. Aí a gente fala, eu falei na pornografia, mas a gente pode falar na questão de jogos, né? Porque hoje os jogos estão tanto com o videogame em casa quanto no celular a todo momento. Então a gente vê que existem outros tipos de vício que hoje eles são ruins e podem prejudicar relacionamentos tanto quanto um vício de alcoolismo, do uso de drogas, né? Enfim, no geral. Então, como a gente pode entender, Rô, todas essas queixas, que agora entendendo um pouquinho sobre o que é vício, né? E as queixas recorrentes que tu nos trouxeste, que nem sempre podem ser consideradas vício. Porém, mas entendendo um pouquinho sobre quando elas são realmente. Uma questão principal de tudo que o Felipe falou é o impacto na vida da pessoa. Então, a gente tem que entender aqui que tem um tempo de uso muito grande, uma falta de controle e a vida desmoronando. Então, não é vício. Se o teu marido, ele joga o videogame dele 1 hora por dia, porque se tu tem um hobby, né, Felipe? Tu até tava falando antes nos bastidores, se uma pessoa faz atividade física 2 horas por dia, né? Não é um problema. Ou tem gente que diz que a pessoa tá viciada no corpo.
em ter um shape legal, em ir para academia. E às vezes é porque tu não gosta daquela atividade. Então, separar as coisas é muito importante, né? Em épocas, em um momento que a internet entrega tanto conteúdo, as pessoas precisam olhar para isso, né? Para esses diagnósticos que não foram dados por um psiquiatra. Então, o que é importante é entender que a vida da pessoa está desmoronando. A pessoa não tem controle daquilo. As coisas não estão mais funcionando. E aí, o que acaba acontecendo? A partir disso, né? Quando a pessoa vê no relacionamento que tá acontecendo, né? O marido está viciado em alguma coisa, às vezes a esposa, porque tem casos, né, Felipe, que é a mulher que tá viciada. O que a gente precisa... Em compras. Também? São por compras, é um São, vício. Então, o que acaba acontecendo? Você perceber que existe uma diferença entre uma coisa e outra, e não é porque você não gosta de uma coisa que o teu parceiro faz que isso determina que ele está viciado em algo. E aí é o momento que precisa avaliar o contexto todo e não pegar uma situação e determinar que aquilo ali é um problema. Porque caso contrário, a situação vai saindo do controle, e aí a relação vai se desgastando cada vez mais por algo que poderia ser resolvido entre o casal, algo que poderia ser conversado. Mas aqui, a gente vai bater muito na tecla que realmente tem um vício. Quando a pessoa de casa está assistindo e percebeu, olha, se encaixa em todas essas características que o Felipe trouxe aqui, né? Realmente o meu parceiro está viciado. E aí, o que fazer? Tá certo. E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre isso e vamos entender um pouquinho de como a gente deve agir caso você tenha compreendido que no seu convívio possa ter alguém com algum tipo de vício que realmente está levando essa pessoa para um lado que não é legal ou levando a família para um lado que não é bom. Então, fica conosco que a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência, e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã e hoje estamos falando sobre meu parceiro tem um vício e o que eu posso fazer. E podendo entender toda essa situação, para a gente poder entender toda essa situação, nós estamos aqui com a Rosângela Matos, do Descomplicando Relações, e com o Felipe Zanin, que é psicólogo e sabe e trata muitas pessoas em relação a dependências há muito tempo. Então, nós estamos entendendo aqui todo esse processo de entender sim quando se tem um vício, né, poder ali na sua família talvez poder identificar se daqui um pouco você tem um vício,
ou seu marido, ou um filho, né? Para que a gente possa começar a perceber e ver o que pode ser feito para poder melhorar essa relação, porque a gente sabe que vícios podem trazer prejuízos às famílias, né? E agora, então, voltando, e eu gostaria, Felipe, que tu falasse um pouquinho sobre as codependências, porque a gente tem a questão de uma pessoa é dependente e a outra acaba tendo esse mesmo... desenvolvendo uma outra doença, exatamente, na verdade, né, que é a codependência. Então, pegando o gancho, claro. O que é a codependência? Que muitas pessoas não sabem, não entendem. Geralmente, quase sempre que eu tenho alguém muito próximo no meu convívio que tem alguma dependência, né, seja química ou até dessas novas dependências que surgiram nas últimas décadas, que são muito mais recentes, por exemplo, dependência em compra, em pornografia, em videogames, mas alguma dependência, tá? Eu vou adoecendo quando eu tenho esse convívio direto. Isso é muito, muito comum, na maioria das vezes. E o que quer dizer se adoecer? A pessoa que está junto, está próxima, muitas vezes a companheira, às vezes filhos, pais, irmãos, né? Ela vai também tendo sintomas relacionados àquela dependência. Que tipos de sintomas, por exemplo? Ansiedade, depressão, estresse, uma tentativa de controle, e que ela não tem um resultado efetivo, né? Como assim? O codependente ele tem uma característica muito forte de tentar controlar a vida, vários aspectos da vida do dependente, para que aquele vício, né, aquela dependência se extingua, né? Mas isso nunca é efetivo, né? Essa tentativa de controle. Mas as pessoas podem ajudar, né? Alguém pode ajudar o seu parceiro que tem uma dependência? Sim, pode, tá? Como que pode ajudar? Por exemplo, é engraçado, é até um contrassenso para as pessoas que não entendem muito, mas estando bem é uma excelente forma de ajudar o seu parceiro, porque o codependente muitas vezes vão pegar a esposa, tá? E ela deixa de fazer as suas atividades para controlar ou tratar ou ajudar o marido. Ela deixa de, sei lá, de ir na sua academia, deixa de encontrar suas amigas, às vezes deixa de estudar, de trabalhar, de fazer diversas coisas para si, porque ela quer estar mais próximo e ajudar o marido. E isso, na prática, vai ter um efeito contrário. Por que um efeito contrário? Porque muitas vezes ela vai organizar a vida do marido, daquela pessoa próxima a si, para que ela continue fazendo uso daquela substância ou praticando aquele vício sem ter consequências maiores para sua vida. Então aí não desperta o desejo da mudança. Como assim? Aquela pessoa lá, o marido, por exemplo, ele é um alcoólatra, tá? Ou qualquer quando a gente fala de drogas, inclui o álcool. Sim. Porque o álcool ele só tem uma diferença legal, que é uma droga legal, e a cocaína, a crack, maconha e muitas outras, elas são ilegais, mas fisicamente, né, e psiquicamente não tem tanta diferença. Claro, tem as suas características de cada droga, né? Pode ser uma droga estimulante, pode ser uma droga relaxante, enfim, mas não é a questão. Mas a companheira, às vezes, ela organiza a vida do marido para que ele use o álcool ou aquela droga, no outro dia não vai trabalhar, a companheira liga pro chefe, dá uma desculpa que o marido ficou mal e que não vai poder trabalhar porque tá doente, né? Às vezes esconde da própria família, dos pais, dos irmãos, das outras pessoas, dos amigos, porque acha que é vergonhoso, que é ruim, que os outros não devam saber. E isso acaba ajudando ou facilitando o uso daquela pessoa sem sofrer quase consequência nenhuma, ou poucas consequências, poucos problemas. E aí isso se torna fácil. Manter aquele uso, porque a vida acaba não tendo prejuízo nenhum. Me diz uma coisa, geralmente quem faz isso pode ser que tenha medo de perder essa pessoa? Pode, existem muitos motivos para isso, né? A codependência é uma doença em si que
que faz com que a pessoa faça isso. Mas aí pode ser por medo de perder. Muitas vezes, por exemplo, mães com filhos, né? Organiza toda a vida do filho para que, entre aspas, sem querer, ele continue usando. Como assim? Vai lá e paga, dá dinheiro, por medo de perder, por medo de acontecer alguma coisa ruim, por medo dele se expor, por medo dele entrar em situações de violência. Mas daí, o que acontece na prática? Ele acaba tendo o dinheiro, tendo lugar para usar, não tem problema, não tem reclamação, e sempre essa família organiza, ou essa mãe, né? Às vezes a esposa, na esperança de que eu fazendo tudo que eu puder para facilitar a vida da pessoa, ela vai se dar conta de que ela não precisa daquilo, porque ela tem tudo, porque tá tudo bem na vida dela, então ela vai largar e ela vai parar. Só que o efeito é sempre o contrário, né? Se tá tudo bem, se tá tudo ótimo na vida da pessoa, ela não vai parar. Exatamente, porque a droga, querendo ou não, ela traz um prazer muito grande, né, para o nosso cérebro, que é a descarga de dopamina. E, além do mais, ela também causa, quando já existe a dependência, ela causa um desconforto muito grande no não uso, quando alguém se tornou dependente. Então, pelos dois motivos, a pessoa vai continuar usando. E se a vida dela não está tendo problemas ou prejuízos, isso é quase que um estímulo para que eu não tenha desconforto, né, físico, mental e emocional, e a minha vida continua tranquila, relativamente tranquila, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta e elas precisam aprender, o que não é fácil, né? Não é fácil ver o marido sofrer por causa daquilo. Daqui a pouco perder o emprego, daqui a pouco ter uma briga com os familiares, né? O filho, mais ainda. E daí, por esse medo, como tu disse, por ansiedade, por às vezes não se sentir capaz de ajudar, por algumas culpas que a pessoa sente, ela acaba ajudando ao uso, facilitando o uso, né? E não o contrário, né? E esse é uma característica que a gente geralmente vê na codependência. Por isso que eu iniciei a fala dizendo que uma das coisas mais importantes e muito importantes para poder ajudar alguém é estar bem. Sim. Por exemplo, é se tratar. Não, mas o meu marido, ele tem uma dependência, ele faz o uso daquela substância e ele não se dá conta, né? Ou ele não quer, ou ele acha que não precisa de tratamento. Vai você. Isso já é um grande passo, né? Isso já vai ser uma boa ajuda, tu não deixar de fazer as tuas coisas. Primeiro, depois tu se informar sobre a doença, como funciona, as características daquela doença, e daí tu vai ter mais condições, né, como eu disse antes, de deixar às vezes que a pessoa, sofra um pouco das consequências das suas próprias ações, né, seja responsabilizada pelos seus próprios atos, e aí vai despertando o desejo da mudança. Isso é um fator muito importante, porque na dependência química, por mais que as famílias, a esposa, pais e tal, achem que tem o controle, nunca tem. Nunca tem um controle total. A gente pode oferecer a mão, né? Como para alguém que está se afogando, a gente pode oferecer a mão, mas vai daquela pessoa querer buscar aquela mão ou não. Se a pessoa tá se afogando, mas acha que está confortável aí, porque até tem alguém segurando embaixo, né? Tem alguém empurrando ela para cima e ela não sente a água batendo no pescoço, ela muitas vezes não vai pegar aquela mão. E às vezes ela precisa estar engolindo uns goles d'água para se dar conta, né? E a gente vê que é bem... Muitas vezes acontece porque é a questão de acobertar da sociedade, né? A sociedade não pode ver que isso está acontecendo. Então a gente entende que muitas vezes pode parecer que é vergonhoso
acontecer alguma coisa na sua família e não querer mostrar isso, mas não é o fato. O fato é buscar a ajuda para que isso não volte a acontecer. Então, é diferente, né? E aqui a gente teve uma aula teórica bem legal sobre a questão dos vícios e da codependência. E eu queria entender um pouquinho mais, Rô, como chegam os relatos até ti quando realmente se percebe que existe o vício? E as famílias, como elas acabam se modificando a partir disso? Se fala muito sobre dependência, mas ainda se fala muito pouco sobre codependência. E alguns livros trazem relatos que os primeiros estudos, o primeiro olhar que foi para a codependência foi justamente nos grupos de apoio, perceber que existia uma dinâmica acontecendo entre as pessoas que eram dependentes e os seus familiares. Que não era só um dependente, era uma família que precisava de ajuda, justamente porque essa dinâmica toda mudava. E nos relacionamentos, o que chega para mim? A esposa mentindo, não contando, a família do parceiro não sabe que ele é dependente, porque ela mente, porque ela esconde, porque ela vai lá e paga a conta. Eu já atendi casos da mulher dando droga pro marido em casa. Não, eu dou pra ele em casa, porque daí pelo menos eu tô vendo o que ele tá fazendo. Pelo menos ele não vai numa boca, pelo menos ele não vai fazer coisa errada. Ela indo buscar droga pra ele. E ela ali achando que daquele jeito estaria ajudando. E é muito o que o Felipe falou. A pessoa vai facilitando a vida do outro. E nesse facilitar, ela acha que nesse amor o outro vai perceber. Nossa, ele vai ver o meu amor, ele vai ver o quanto eu me importo. E ele vai perceber o que ele está perdendo. Mas não é isso que acontece. Porque a gente precisa ter uma consciência muito clara de que o dependente, ele não está bem. Ele não está bem para tomar uma decisão e falar, eu não quero mais isso e ponto, acabou, né? E o que eu vejo muitas vezes as mulheres trazendo para mim? Que elas vão buscando alternativas que são só paliativos, que podem auxiliar, mas não são a solução. Uma pessoa que é dependente precisa de tratamento. Uma pessoa que é codependente precisa de tratamento. Por quê? Essa pessoa que é codependente, muitas vezes isso já vem de uma infância onde existia um pai alcoólatra, um pai dependente, uma mãe dependente. Então, é uma condição que às vezes não é por acaso. Essa pessoa já vem de uma família onde ela já aprendeu a mentir pelo pai, a resolver pelo pai, né? Crianças que às vezes o pai ia na bodega, bebia, aquela menina ou aquele menino junto, né? Trazia para casa aquela pessoa. Então, é toda uma situação que precisa ser olhada de perto. E o que acaba acontecendo? Por amor, né, com essa justificativa do amor, a pessoa acha que está ajudando. Só que ela não ajuda se ela entra no buraco junto. E por isso que é tão importante a pessoa se cuidar. Para quem tá ouvindo, às vezes tá no meio do caos, parece uma coisa assim, tá, mas como é que eu vou deixar ele mal do jeito que tá, vivendo do jeito que tá, e eu vou me cuidar? Isso é egoísmo. Não é egoísmo, porque como é que você vai ajudar alguém se você não tá bem? Se a tua vida virou a outra pessoa? Porque existem casos, né? Eu tenho clientes que mudaram a vida completamente delas para cuidar do parceiro, e que nessa dinâmica o parceiro virou filho. Então existe uma necessidade de controlar o outro, de salvar o outro, de resolver a vida do outro, né? Toda a energia, disposição, foco daquela pessoa, ela é direcionada para o relacionamento, para salvar o outro. Só que aqui mudam os papéis no relacionamento. Como é que nós vamos ter uma relação de adultos que são iguais quando uma pessoa tenta salvar a outra o tempo todo? E nisso, a outra pessoa fica ali vivendo, né, o que ela está vivendo, e ela não tem uma motivação para sair dali. Então, por amor é importante se cuidar, por amor é importante compreender, porque essa questão da compreensão também é muito importante. Às vezes a pessoa fala, isso é falta de Deus, isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de vontade, de boleto para pagar, né? São várias coisas que as pessoas falam, mas não é assim. É uma pessoa que precisa de tratamento. Então é importante ouvir, né? O que a pessoa, às vezes, ela mesma tá falando e não tá tendo consciência, porque nisso o que a pessoa faz? Ela fica buscando muitas soluções, mas não são soluções que vão ajudar, porque a dificuldade que eu vejo muitas vezes é a pessoa falar em voz alta, né? Eu tenho um dependente químico na família, eu sou casada com um dependente químico, meu marido é alcoólatra. Eu tenho uma seguidora que ela coloca pergunta pra mim toda semana na minha caixinha. E ela já me contou diversos relatos, né? Ela dá a volta no mundo, ela fala várias coisas, mas ela nunca fala, meu marido é alcoólatra.
Ela não fala, ela dá a volta, né, para falar da situação que está acontecendo, mas ela não fala. Então eu vejo as mulheres com muita dificuldade também, as que estão de fato vivendo a situação, para assumir o que está acontecendo. Não, meu marido está roubando dinheiro em casa, meu marido está fazendo isso aqui que é errado, meu marido está indo por esse caminho, né, o meu filho. Então são situações que são difíceis, causam vergonha, constrangimento, mas fugir disso não ajuda ninguém. Então é importante assumir o que está acontecendo, é importante entender o que está acontecendo, porque agora a gente falando, né, veio uma situação que eu também atendi, de um marido que não entendia o que a parceira estava vivendo, porque no caso era ela que estava vivendo, e ele não entendia, ele achava que ela estava fazendo aquilo por ser sem vergonhice, porque, cabeça fraca, porque, né, não é assim, é por isso que a informação é importante, para entender exatamente o que acontece, por que acontece, o que fazer nesse caso, qual o melhor tratamento, para que você possa dar a mão, como o Felipe fala, mas compreender que o outro tem que fazer a parte dele. Não tem como você salvar uma pessoa. É impossível você salvar uma pessoa. É impossível você resgatar uma pessoa que não quer ser resgatada. Só que você também não pode cair junto com a pessoa. Então, se cuidar, manter a sua vida, observar que lugar que tu tá ocupando, principalmente nos casamentos, é tomar muito cuidado para não virar mãe do outro. Para não tentar resolver a vida do outro, para não mentir pelo outro. Esses prejuízos, às vezes, eles precisam acontecer para que a outra pessoa se dê conta, né, e queira o movimento, porque sem a dor, às vezes a pessoa não percebe, né, não percebe que precisa de ajuda, não percebe que realmente tem que buscar um tratamento. E às vezes é justamente quando a pessoa entra na dor que ela fala, realmente não vou dar conta sozinho, não vou conseguir. Porque muitas vezes tem aquele discurso, eu dou conta, eu consigo, a hora que eu quiser parar eu paro. Mas não é tão simples. Então, para quem está nos assistindo nesse momento, eu diria que a pessoa estar bem, a pessoa se cuidar, como o Felipe falou, a pessoa buscar informação, a pessoa não ter medo de ser egoísta nesse momento, né? Porque ela precisa realmente se fortalecer, porque tem muita coisa para acontecer, né? Então, se ela não estiver bem, como que a vida dela vai ficar? Eu tenho clientes que eu atendi no divórcio que elas estavam completamente destruídas. Por quê? Porque elas tinham parado a vida delas. E aí, por alguns motivos, elas entenderam que aquela relação não podia continuar. Só que aí, quando elas tomam essa decisão de não, eu não quero continuar na relação, não é fácil reconstruir a vida depois disso. Porque vários comportamentos foram sendo mantidos ali por muito tempo. Então, essa mulher, às vezes, vai reconstruir a vida, ela não sabe nem por onde recomeçar. Porque ela mudou trabalho, ela mudou dinâmica, ela não tem mais amigas, porque a pessoa vai se afastando dos outros para não ter que contar o que está acontecendo. Então, é muito difícil quando isso acontece. E é importante, sim, que quando a gente pensa num casamento, que as duas partes estejam bem. Então, se uma não tá bem e a outra tá, isso já facilita. É entender essa perda emocional, econômica que tu vai sentindo pelo fato de tentar carregar a outra pessoa, né, contigo. Nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para continuar esse papo sobre meu parceiro tem um vício e o que eu posso fazer. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis.
Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre meu parceiro tem um vício e o que eu posso fazer. Estou aqui com o Felipe Zanin, que é psicólogo, com a Rosângela Matos, do Descomplicando Relações, para entender um pouquinho mais sobre essas relações complicadas, né, Rosângela? A gente começa a entender, são relações entre marido, mulher, entre filhos, e a gente sabe que tudo isso afeta o casal, afeta a família. Então a gente precisa compreender para saber também como talvez dar o primeiro passo, lidar com toda essa situação. Uma coisa que me soou muito forte desde o primeiro bloco é dizer que a verdade liberta. Porque quando a gente entende a verdade que a gente tá vivendo, a gente busca algo para fazer. A Rô, ela diz assim, enquanto a gente acoberta o que tá acontecendo, a gente vai mudando a nossa vida. E a gente vai vivendo uma mentira, né? Porque aquela coisa é tentando acobertar tudo. É tentando deixar mais fácil pro meu parceiro, tentando fazer. E aí parece que aquela nuvem negra, ela entra na cozinha da tua casa. Ela entra nos cômodos da tua casa e ela te abraça por inteira. Porque me parece que tu não vê uma saída dentro disso. E quando a gente assume, parece que começa a florar alguma coisa, a desabrochar, a dizer eu vou procurar uma ajuda. E é aí que a gente vai entrar em uma outra situação, Felipe. Quando as pessoas, elas resolvem, então, começar a mudar isso. E elas querem de hoje para amanhã. E aí bate a ansiedade na pessoa que está junto, convivendo com essa pessoa que tem o vício. E é o lado do que a gente diz, precisa procurar auxílio e precisa entender também o processo, que não é um processo tão simples e fácil de sair de um vício. Uhum. Essa, infelizmente, é uma característica bem marcante na dependência química. É que o tratamento, o processo da dependência química e da vida em recuperação, ele geralmente é longo, bem longo. E aí me chama, inclusive, a atenção em algumas falas da Rô, que chegam para elas muitos clientes divorciadas com ex-maridos dependentes químicos. Isso é muito comum, né, de acontecer, porque esse é um processo muito longo e cansativo. Ele cansa a família, ele cansa a esposa, ele cansa os pais, ele cansa os filhos, ele cansa o próprio dependente químico, né? E não é porque ele está cansado que ele geralmente que ele sempre consegue mudar de vida, né? Esse é um processo geralmente longo. Por exemplo, vou trazer um dado aqui para vocês. Vamos falar em dependência química de um nível grave, que geralmente faz uma internação, que uma internação é necessária nesses tipos de casos, tanto para desintoxicação física como psicológica e mental. Inclusive, essa é mais uma questão que eu quero desmistificar. Ah, não, meu marido, alguém que eu conheço, né, é um dependente, vou fazer uma internação de 30 dias para desintoxicar. Fisicamente vai realmente desintoxicar, vamos botar uma média de 30 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da substância, tá? E depois desses 30 dias, em média, essa substância não vai mais estar fisicamente no seu corpo mudando, psicoativa, né? Mudando a sua psique, a sua forma de pensar, sentir e se comportar em 30 dias. Mas esse não é a questão, essa é a dependência mais fácil de tratar, a física. A dependência difícil que permanece é a psicológica, é a mental e emocional. Né? A droga, ela tem sempre esse aspecto, porque ela acaba tomando uma parte muito importante da vida do indivíduo, né? Fisicamente ele se recupera estando em casa, não saindo de casa por um mês, indo para o hospital e ficando um mês no hospital. Mas e aí por que tanta gente, 83% das pessoas que fazem uma internação, a primeira internação, voltam a usar a sua substância, a recair no uso em até 2 anos.
83% é um nível muito alto, né? Aí tem vários fatores que influem nessa estatística. Por exemplo, achar que se curou. Tanto o próprio indivíduo como a família muitas vezes acham, agora que ele fez uma internação ou agora que ele parou de usar, está curado. Dependência química, infelizmente, é uma doença crônica. Crônica quer dizer o quê? Incurável, né? A pessoa vai ter durante a vida toda. Não quer dizer que ela vai estar em uso durante a vida toda. Ela pode viver em recuperação sem nunca mais usar. Fazer um tratamento lá com 25 anos e vir a falecer com 80 anos e nunca mais usou, mas ela vai ter aquela doença. Se ela voltar a usar, provavelmente ela vai continuar em pouquíssimo tempo no mesmo nível de quantidade e frequência que ela usava quando ela parou, né? A gente costuma dizer nos tratamentos que a dependência química é como uma vela, né? Depois que tu adquiriu a doença, a dependência química, essa vela se acende. E em algum momento a gente pode apagar a vela, mas ela continua queimando a partir daí no momento que tu acender. Então, se tu voltar a usar, ela não vai voltar mais lá em cima quando ela era nova, no sentido de usar poucas vezes, usar controladamente, né? Se a pessoa voltar a usar aquela substância que a gente chama droga de preferência, mesmo que o dependente químico use diversos tipos de substâncias, álcool, maconha, cocaína, crack, quase sempre ele vai ter uma droga de preferência que ele vai acabar usando aquela lá, e tendo uma perda de controle na dependência química muito grande sobre aquela droga e voltando sempre os seus esforços para aquela substância, né? E ele pode estar há 10 anos em tratamento. Se ele se tornou dependente químico, assim que ele voltar a usar aquela droga, rapidamente ele vai usar com aquela frequência e quantidade anteriores, né? Então, isso é um processo cansativo, porque às vezes acontecem recaídas, como eu disse. A maioria das pessoas, num primeiro tratamento, não conseguem permanecer abstinentes ou viver a vida em recuperação sem uso daquelas substâncias, a grande maioria das pessoas, e aí cansa, e aí tem pessoas que fazem diversas internações, ou às vezes não internação, tratamento ambulatorial, que é esse tratamento em casa, que vai num grupo de apoio, faz terapia, toma medicação, trabalha com o trabalho, inclusive da espiritualidade, ele é muito recomendado na dependência química, né? E aí vai faz 2, faz 3, e aí os relacionamentos, tanto do casamento, né, maritais, como na família, com pais, com amigos, com filhos, eles vão se desgastando. Até que chega um momento, que é muito, muito comum, que principalmente no casamento, a outra pessoa não aguenta mais, acaba desistindo, né? Às vezes a própria família, né? Os pais, os filhos acabam desistindo por um tempo, né, daquilo. E isso muitas vezes é compreensível, né? Porque nem todo mundo tem força e energia, principalmente como a gente falou antes da codependência, nem todo mundo tem essa força, tem essa disposição de manter lá uma ajuda, apoio, durante muitos anos, às vezes durante 5, 10, 20 anos, né? Então, é muito importante, como a gente falou antes, que todo mundo na família que esteja envolvido com aquela problemática se trate, esteja bem. Outra coisa, ninguém deve ajudar o seu ente querido, por exemplo, o seu marido, filho, familiar, sozinho. Quanto mais ajuda a gente tiver nesse processo, melhor. Mas ajuda de quem? De todas as pessoas possíveis, né? Ajuda dos amigos próximos, ajuda, obviamente, dos familiares. Muitas vezes tem a questão do esconder da família do indivíduo, né? A esposa que esconde o vício daquela pessoa da própria família dele, né? Esconde dos pais, esconde dos filhos, né? E aí os outros acabam facilitando o uso, né? Facilitando como, por exemplo, emprestando dinheiro, acobertando alguns comportamentos, às vezes minimizando, achando, não é nada, mas sempre foi assim, mas isso também não é um grande problema, né? Ajuda de grupos de apoio,
né? Existem diversos grupos de apoio no Brasil, na maioria das cidades médias, a grande porte, todas têm. Em muitas cidades de pequeno porte tem grupos de apoio para familiares. Por exemplo, o Amor Exigente é um grupo de apoio muito conhecido que existe em diversas cidades. O próprio grupo do AA, Alcoólicos Anônimos, e NA, Narcóticos Anônimos, né? Eles têm as reuniões para o dependente químico e as reuniões familiares. Isso é um grande apoio. Como eu falei antes, que a pessoa consiga manter a sua rotina, não se prive das suas coisas para dar conta da vida do indivíduo dependente. Que a pessoa obtenha ajuda psicológica. O meu esposo, meu marido não quer ir para um tratamento. Então, vá você. Né? Mas eu não vou conseguir ajudá-lo, mas tu vai se ajudar e muitas vezes tu vai motivar o desejo da mudança nesse teu marido, nesse teu familiar, né? Então essas questões são todas importantíssimas para quem quer tentar ajudar. E mesmo assim, como tu bem falou antes, Rô, isso não é uma garantia. Talvez a gente não possa salvar ninguém. A gente pode oferecer ajuda, oferecer apoio. A gente pode mudar o nosso estilo de vida, as nossas atitudes, e aí despertar um desejo da mudança no outro, né? Até porque o exemplo que arrasta. Quando você tá bem, quando você tá se movimentando, você tem mais chance de influenciar a mudança do outro. Porque aqui a gente não fala sobre mudar o outro, mas fazer o movimento para influenciar. Então, esse movimento também é de amor ao outro. Quando você tá se cuidando, não é só por você, né, Felipe? É pelo outro. E você trouxe pontos aqui que são muito importantes. Então, dentro dessas questões até de ajudar o outro, você falou sobre a questão da internação. Para muitas pessoas, esse é um tabu, uma coisa proibida, uma coisa muito feia e vergonhosa. Só que é um caminho muitas vezes, até para ajudar o outro, às vezes, trazer essa possibilidade para a família é um caminho que vai ajudar o dependente. Sim, esse é um outro tema que a gente pode um dia conversar só sobre isso, a internação e tratamento da dependência química, né? Das dependências também. Eu já tive pacientes, e não foi nenhum nem dois, alguns pacientes que queriam fazer uma internação para tratar a dependência e a família não queria, né? Ou a esposa não queria, ou os filhos não queriam, porque em função de preconceitos morais, né? Como tu disse, ainda hoje em dia, no século XXI, no ano 2022, ainda é um tabu, né? Pessoas achar que isso é vergonhoso, que isso é ruim, que a internação é o fim do mundo. E quando... Pessoal, se a gente levar a dependência química como uma doença mental que realmente é, a gente vai conseguir entender muito mais fácil. Se alguém vai ter uma vergonha de tratar qualquer outra doença, se precisar de uma internação, tratar o câncer, tratar uma depressão gravíssima com risco de suicídio, que às vezes precisa de uma internação, talvez ninguém teria vergonha disso. Mas em se tratando de dependência química, as pessoas ainda... tem muito preconceitos morais que às vezes impedem sim o tratamento, impedem uma internação. Eu já ouvi de pacientes, olha, minha família não quis ou não quer que eu faça uma internação, né? E eu tô aqui pedindo para fazer. Só que, óbvio, depois que isso acontece, as famílias, principalmente quando tem o trabalho com a família, as famílias mudam essa percepção, né? Quantas e quantas famílias, a grande maioria, ou quase todas essas, as famílias pensam, gente, a gente não imaginava que a internação é assim, porque também a gente tem aqueles preconceitos das internações psiquiátricas do século passado, né? Do século XX. Há algumas décadas atrás, as internações psiquiátricas eram realmente muito complicadas, né? Às vezes era só um depósito para que as pessoas ficassem lá e não incomodassem os seus parentes, ou não se agredissem, não se machucassem, ou não machucassem as pessoas fora, mas lá dentro era um horror. E hoje em dia, pessoal, óbvio que existem clínicas e clínicas, mas a maioria dos locais hoje, eles têm... uma estrutura, um tratamento, um programa que ele é muito
competente, que é muito bacana. Inclusive, o Centro Terapêutico Especializado Libertar, que é onde eu trabalho em Marau, ele está sempre aberto e todos deveriam estar, todas as clínicas, para as famílias conhecerem, né? Vamos lá conhecer, vamos lá conversar, como é que funciona o programa, como é que funciona aqui, quem que está aqui, converse com as pessoas que já passaram por lá, né? Maravilha, Felipe. Entender um pouquinho sobre todas essas colocações que vocês fizeram é realmente muito importante. Porém, nós estamos chegando ao final do nosso programa nessa manhã. Eu gostaria de deixar aqui o espaço para que vocês possam fazer novamente suas considerações, né? E fazer suas considerações finais do programa de hoje. Então, Felipe, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Esse é um tema que a gente teria muito mais a falar, né? A gente abordou talvez nem 2% do que a gente poderia estar falando aqui hoje, né? Então, eu vou reforçar algumas coisas que eu disse aqui. Quem tem algum ente que se encaixa naqueles critérios que eu falei antes da dependência química, primeiro, procure ajuda especializada. Procure, às vezes não precisa nem ser um profissional, ou psicólogo ou psiquiatra, pode ser um grupo de apoio, como eu falei antes, eu citei alguns disponíveis, gratuitos, na maioria das cidades, né? E aí vocês vão entender melhor como funciona a dependência química, vão começar a tratar a sua codependência, porque quase todo mundo que tem alguém muito próximo, dependente químico, no seu convívio, vai se tornar um codependente e vai ter alguns sintomas da codependência, sem perceber, vai facilitar o uso daquela pessoa, né? E é importante que a gente entenda que a gente não pode salvar ninguém, a gente pode apoiar, pode tentar ajudar, mas não vai salvar. Aí isso vai ser um desejo, uma escolha daquela pessoa, né? Então, tem que ter, é um processo, infelizmente, a dependência química que exige paciência, exige força, exige também que essas pessoas estejam amparadas, que busquem ajuda e não só profissional de grupos, mas de todas as pessoas que puderem na sua rede de apoio, né? De todos os familiares que não escondam, que tragam isso à luz do dia, a verdade liberta, como tu bem citou antes, né? Então, essa é a minha mensagem maior. Maravilha, Felipe, muito obrigada. E, Rô, entender que toda a questão de vício, aqui o Felipe colocou muito forte essa questão do vício no químico, em drogas, enfim, né? E a gente precisa entender todos os outros vícios também que podem estar acontecendo ali nas famílias, né? E que também fazem mal e que também precisam procurar um auxílio, né, Rô? Sempre. E tudo aquilo que está prejudicando um casal, uma família, precisa de uma solução. Então, uma coisa que eu quero deixar para as pessoas que é muito forte é que o amor não supera o vício, né? Não é por amar você que ele vai parar. Não é porque ele tá perdendo a família, perdendo os filhos, que ele vai parar. Precisa de tratamento, precisa de ajuda, precisa entender de fato o que está acontecendo. E a gente às vezes valoriza tanto as outras doenças, né? Tudo que é físico, né? Se uma pessoa não quisesse fazer um tratamento para o câncer, o que você diria para essa pessoa? Mas aí, como é dependência química, ou em álcool, ou em qualquer outra questão, não. Aí, nossa, isso aqui tem outros caminhos. E, gente, não é que os outros caminhos não auxiliem. É claro que eles auxiliam. O Felipe falou agora, a parte espiritual é muito importante. Mas não só ela. Ela também é importante. Então, se você está vivendo isso, se cuide. Busque informação, não esconda o que está acontecendo, porque como o Felipe disse, quanto mais gente para ajudar nesse momento, melhor, né? Então, esconder às vezes também é um problema, uma forma de ajudar é trazer isso aí à tona, buscar conhecimento, buscar entender todo o processo, ter paciência, porque vai ser exigido, e se você não estiver bem para fazer parte disso, né? Parte desse processo todo, você vai desistir em algum momento. E se você desistir também, está tudo bem. A gente precisa reforçar que, né, você, mulher, homem, não é obrigado a ficar numa situação que também está fazendo mal a você. Mas se você estiver forte emocionalmente, com um lastro emocional bem solidificado, será mais fácil você tomar uma decisão, você ajudar a pessoa que você tanto ama. E conhecimento liberta sempre. Maravilha. Gente, agradecendo a vocês que estiveram aqui falando sobre esse programa, esse
tema que é muito especial, né? Meu parceiro tem um vício, o que eu posso fazer? Então, acredito que aqui a gente já possa ter pelo menos dado a luz ali para o primeiro passo de quem realmente está convivendo com uma situação dessas, né? Então, um agradecimento muito especial a vocês. E a você que está em casa, que nos acompanhou nesta manhã ou nesta noite, quando estiver postado também esse material. Um abraço a todos e até amanhã.